Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e você já ouviu falar do naufrágio do Sultana? Esse é considerado o maior desastre marítimo dos Estados Unidos. Lembrando que o Titanic não era americano, ele era britânico, irlandês, para ser mais exata, mas esse naufrágio causou quase tantas mortes ou mais quanto o Titanic. E você provavelmente nunca ouviu falar dele por causa do assassinato do então presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que foi o que ganhou as manchetes, né, nos jornais da época. Mas antes de começar o episódio de hoje, eu preciso pedir para você se inscrever nesse canal maravilhoso. Caso o botão de inscrever-se ainda estiver vermelho, a sua inscrição é muito importante, mas também se inscreve aí na plataforma que você está usando, caso você esteja ouvindo esse episódio, que eu não sei por que eu estou gesticulando minha mão, porque, meu bem, se você está ouvindo, você não está me vendo, tudo bom? Tudo bem. Lembrando que os episódios saem simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio, sempre às terças-feiras, 10 horas da manhã, horário de Brasília. Além disso, me segue lá no Instagram também, @falamargot, tudo junto, porque eu estou sempre falando com vocês por lá. E, caso ainda não tenha, logo terá conteúdo exclusivo por lá também, porque eu tô gravando esse episódio com bastante antecedência. Logo, né, como eu falei, terá conteúdo por lá. Pode ser que ainda não tenha, mas logo terá. E provavelmente você já está de saco cheio de ouvir isso em todos os vídeos que você assiste no YouTube, mas não é por acaso que a gente pede para você deixar o seu like, porque ele ajuda muito na divulgação, porque ele dá a entender ao algoritmo do YouTube, né, que o conteúdo é relevante e por isso o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. Então, por favor, já deixa o seu like. E se você não gostar, você pode mudar para um dislike no final do vídeo também, que não tem problema nenhum. E eu já falei pra caramba. Então, com todos os recados dados, vamos pro episódio de hoje. O USS Sultana foi um navio de madeira construído pelo estaleiro John Littlebury em 1863. Ele era um navio que era movido a vapor. Ele tinha 4 caldeiras, para ser mais exata, e ele tinha sido construído para transportar algodão entre St. Louis e Nova Orleans pelo rio Mississippi, nos Estados Unidos, né? Normalmente, ele operava com uma tripulação de 85 pessoas, mas a capacidade máxima dele era de 376 passageiros. Guarde bem esse número aí. Mas estamos falando aqui da época, né, da Guerra Civil Americana, que foi logo depois, que foi dia 12 de abril de 1861 até 9 de maio de 1865. Sendo assim, o Sultana também foi alugado várias vezes para transportar as tropas durante as guerras, não, né, durante a guerra. A guerra acabou com a vitória da União sobre os Confederados. Quando o acidente aconteceu? Ele aconteceu no rio Mississippi, mas foi lá perto de Memphis, no Tennessee. E o Tennessee fazia parte dos Confederados. Então, isso acabou gerando teorias da conspiração sobre o acidente. Mas, deixa eu voltar um pouquinho para as caldeiras do Sultana. Como eu falei, ele era movido pelo vapor, né, de 4 caldeiras. As caldeiras do navio eram tubulares e eram capazes de gerar 2 vezes mais vapor do que as caldeiras normais. Mas, quanto maior o poder, mais perigoso é, né? Mas qual o princípio do motor a vapor, né? Ele retirava a água do próprio rio Mississippi, esquentava essa água e o que gerava vapor. Esse vapor era expelido por uma válvula, o que fazia as pás do navio, né, que ficavam do lado, girarem e o navio se locomover.
Mas se o vapor não sai a tempo, ou se a válvula entope, o que acontece? O navio explode. O navio não, a caldeira. É o mesmo princípio da panela de pressão. Por exemplo, se a válvula da panela de pressão entope, ela explode. Isso já aconteceu lá em casa, quando eu era mais nova. A tampa da panela foi parar dentro do sugar que tinha sobre o fogão, né? Tinha feijão pela cozinha inteira, no teto, nas paredes. Depois disso, meu bem, eu peguei pavor de panela de pressão. Eu não tenho panela de pressão, eu não uso panela de pressão e eu não entro nem na cozinha se tiver uma panela de pressão no fogo. Agora, tu imagina uma panela de pressão gigante em um navio de madeira. Uma não, 4. E agora adicione o fato da madeira do navio ser uma madeira leve, o que já pega fogo mais facilmente, e ainda por cima essa madeira está coberta de verniz que é extremamente inflamável. Além disso, o navio usava a água do rio, como eu falei, né? O que vinha cheio de detritos. E isso causava um entupimento das válvulas com frequência. Então, as caldeiras eram desligadas com frequência para serem limpas ou desentupidas, o que causava uma constante variação de temperatura no metal dessas caldeiras. E o metal dessas caldeiras específicas, né, tendiam a rachar pela fadiga. Porque a gente sabe, né, que os materiais se expandem e se contraem de acordo com a temperatura. Ou seja, até eu, que não entendo porra nenhuma de construir barco, tô vendo que isso tem tudo pra dar merda, né? Mas nenhuma situação é ruim o suficiente para que ela não possa piorar. Como eu tinha falado, né, os confederados perderam a guerra, mas antes da guerra acabar, eles tinham milhares de soldados da União presos no território deles. Prisioneiros de guerra, né, mesmo. Então, a União precisava arrumar uma forma de fazer o transporte desses prisioneiros de volta para casa, para os estados deles, né, lá em cima no norte. E não só o transporte desses prisioneiros, que já estavam fisicamente bem debilitados por causa da forma que eles eram tratados, né, nesses campos em que eles ficavam, mas também dos próprios soldados que tinham batalhado lá, né, na guerra. Então, qual foi a solução que eles encontraram? Fretar navios. Já percebeu para onde que essa história tá indo, né? O comandante do Sultana era um homem chamado James Cass Mason. A União ofereceu para ele $5 por cada soldado e $10 por cada oficial que ele levasse para o norte. E isso parece pouco, né? Mas naquela época era muita coisa. No dinheiro de hoje seria tipo $150 por soldado e $300 por oficial. Aí, meu bem, o dinheiro sempre fala mais alto. Um dos mecânicos do Sultana avisou pro James que uma das caldeiras do navio precisava de reparos urgentes, porque, como eu falei, né, aquele metal não suportava aquela variação de temperatura constante. Só que se o navio fosse parar para ser consertado, o James iria perder o dinheiro, né? O dinheiro que a União ia pagar para ele, porque a União não iria esperar o navio ser consertado e iriam fretar outro navio, né? Então, o que o James fez? Mandou o mecânico fazer uma gambiarra lá na caldeira e aceitou a proposta da União. E não só isso, mas ele colocou 2.137 homens no navio, que só tinha capacidade para 376. Para você ter uma noção, o navio estava tão pesado que tiveram que colocar até vigas de madeira extras para dar suporte aos andares superiores do navio, porque estava muito pesado, não tinha capacidade para aquilo. Então, o navio saiu de Vicksburg em 24 de abril de 1865, carregando 1.960 prisioneiros de guerra que tinham sido libertados, 22 guardas voluntários da infantaria, 70 passageiros pagantes, porque sim, eles ainda estavam carregando outros passageiros além dos soldados,
e 85 membros da tripulação. Se tratando de soldados da União e pelo estado do navio, né, como ele estava lotado, foi feita essa foto aí que vocês estão vendo. Essa é a última foto conhecida do navio e dá para ver como ele estava abarrotado de gente. Não tinha espaço suficiente nem para todos eles deitarem ou sentarem. Só os mais debilitados mesmo deitavam onde dava. E, para fechar com chave de ouro, a receita para o desastre: o rio Mississippi estava super cheio naquela época, tinha vários pontos de inundação no trajeto deles, o que estava deixando a água super agitada também. Essa foto ela foi feita no dia 26 de abril em Helena, no Arkansas, não sei se é assim que se pronuncia, pelo fotógrafo Thomas Banks. Por volta de 7 da noite daquele dia, do dia 26, o Sultana chegou em Memphis, onde eles descarregaram um carregamento de açúcar e cerca de 200 homens também desceram lá antes que o navio seguisse viagem. E esses 200 homens são extremamente sortudos, devo dizer, né? Então, por volta de 2 horas da manhã, o que poderia ter sido evitado, né, aconteceu. A caldeira, que já estava danificada e estava sendo sobrecarregada por causa da correnteza e da superlotação, explodiu, né? Na hora, centenas de homens que estavam amontoados, né, no andar acima da caldeira caíram dentro daquela panela de pressão, digamos assim. Alguns segundos depois, por causa da primeira explosão, 2 outras caldeiras também explodiram, o que liberou uma quantidade absurda de vapor dentro do navio, o que cozinhou outras centenas de homens vivos instantaneamente. Então, centenas de homens já tinham morrido, né? Naquele momento, quase que instantaneamente. E os que sobreviveram, né, eles fizeram o que, afinal das contas? Eles se jogaram no rio Mississippi. Lembrando que a maioria deles tinha acabado de sair de campos de prisioneiros de guerra, onde muitos tinham estados é ótimo, né? Muitos tinham estado por meses ou até mesmo anos, ou seja, eles já estavam super debilitados, a maioria nem sabia nadar, e a água estava extremamente fria e agitada. Além disso, isso aconteceu no meio da noite, ou seja, estava um breu no rio, né? Na margem do rio, muitas pessoas viram e ouviram a explosão, mesmo sendo no meio da noite. Moradores locais e ex-soldados dos confederados pegaram barcos que estavam ancorados e foram resgatar os sobreviventes, ou tentar, né, resgatar o máximo de pessoas possível. O número exato de mortos não é conhecido, mas o número oficial, de acordo com o United States Customs Services, nossa, em inglês agora, chorou, é de 1.547 homens. A maioria morreu de hipotermia ou afogamento. Não existem números oficiais exatos, nem de quanto seria pago por cada pessoa, porque isso era meio que debaixo dos panos, né? Até porque se fosse, né, quer dizer, se não fosse por baixo dos panos, não teriam deixado embarcar tantas pessoas em um navio que não tinha capacidade para isso, para comer de conversa. E é exatamente por isso que não sabemos exatamente quantas pessoas morreram, quantas sobreviveram, nem exatamente quem estava no navio, porque não tinha lista de passageiros. Durante meses, os corpos foram aparecendo nas margens do rio Mississippi. O corpo do James nunca foi encontrado, o que gerou a teoria de que ele teria sobrevivido e fugido. Outra teoria, já que o acidente aconteceu em território confederado, vitimizando soldados da União, é que o navio teria sido sabotado, na verdade. Mas uma investigação foi feita e foi concluído que realmente foi a caldeira que explodiu devido a tudo que eu já falei aqui. E a ganância do capitão James foi citada no relatório também. Mas os sobreviventes tiveram alguma sorte, se é que a gente pode dizer assim, né?
cerca de 760 homens sobreviveram ao naufrágio e eles foram levados para diversos hospitais em Mênfis, só que a União tinha transformado Mênfis, né, em uma cidade base, digamos assim, durante a guerra. Então, quando um soldado se feria em batalha, ele não era enviado direto para o norte, ele era enviado para Mênfis, para se recuperar, né, enfim. Ou seja, quando o navio afundou, tinham leitos profissionais da saúde, suplementos médicos, tudo, né, o suficiente para tratar os mais de 700 sobreviventes. Desses mais de 700, né, 760, só 31 morreram por causa dos ferimentos deles. Apesar de ter tido tantas quantas ou mais vítimas que o Titanic, o naufrágio do Sultana é menos conhecido porque 2 semanas antes, em 15 de abril de 1865, o então presidente Abraham Lincoln foi assassinado. Na verdade, ele foi atacado no dia 14, mas morreu no dia 15. Só que no dia 26 de abril, horas antes do naufrágio, o John Wilkes Booth, que foi o assassino do Lincoln, foi encontrado e foi morto. Ou seja, os jornais só falavam disso e o naufrágio acabou caindo no esquecimento, né? Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se você já conhecia essa história. No episódio de hoje eu quero mandar um beijo especial para a Daiane Priscila, que não é só a apoiadora do canal, quer dizer, não é só uma apoiadora do canal, como também colocou o nome da gatinha dela de Margot também. Tudo bom? Então, um beijo, gata, e cuida bem da Margot. E se você também quiser e puder apoiar o canal, o link está na descrição e também tem o botãozinho de Seja Membro aí embaixo. Comente aí se você achou a palavra secreta e eu fico por aqui. Então, um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio ou no Instagram, né? Então, beijo.